O clima da Terra é governado por diferentes factores, não? Entre eles, por exemplo, a presença de vegetação, montanhas, oceanos, todo isso tem um papel importantíssimo no clima, mas também existem o que nós chamamos o efeito estufa, não? Que o efeito estufa é um efeito natural. Se o efeito estufa não existisse, nosso planeta estaria congelado, nós estaríamos mortos. Basicamente, o efeito estufa é gerado pela ação dos gases, chamados gases de efeito estufa, que nós temos na atmosfera, não? Como entre eles dióxido de carbono, CO2, óxido nitroso e metano. Algunos deles liberados de forma natural por processos como respiração, combustão, e outros liberados por as ações humanas, como é o caso do dióxido de carbono, que é liberado pela queima de combustível fóssil, indústrias, veículos, queima de biomassa, e também o metano, que é liberado pela agricultura e pela pecuária, não? Então, e esse efeito estufa é aquele que regula a temperatura da Terra, não? Sempre esteve presente, é um processo natural. A gravidade da situação pode acontecer quando esse efeito estufa é intensificado, geralmente intensificado por consequência de ações humanas. Entre os mais importantes gases de efeito estufa temos dióxido de carbono, o famoso CO2, o metano e óxido nitroso, além do vapor de água e ozônio troposférico, não? E esses gases têm um tempo de vida na atmosfera, não? E esse efeito estufa funciona mais ou menos como se fosse um cobertor, não? Ou seja, se você tem frio, você coloca um cobertor e a energia de seu corpo é presa pelo cobertor e esse calor volta e você tem essa sensação de aquecimento, não? Então, na natureza, quando colocamos muito mais carbono, já seja por ações de poluição atmosférica, o planeta Terra começa a esquentar, não? E aí nós temos o chamado aquecimento global, não? E esse aquecimento global é um processo natural. Já aconteceram ciclos na Terra em que a temperatura aumentou, diminuiu, aumentou. E o problema é quando esse aquecimento global é intensificado por ações humanas. Ou seja, um processo de aquecimento que pode durar centenas ou milhares de anos em acontecer com as atividades humanas, nós já estamos chegando basicamente a ter 1,2 graus de aquecimento atualmente em relação com a era industrial em 1850. Ou seja, se vê claramente que o efeito humano intensifica o aquecimento global, mas o efeito humano não causa o aquecimento global. O aquecimento global é um processo natural. Com um aquecimento global mais intenso, nós já temos amostras do que está acontecendo agora, em termos de eventos extremos de clima, secas, enchentes, ondas de calor, ondas de frio, furacões, não? Quando nós temos consequências, por exemplo, de intensificação do efeito estufa, que leva a um aquecimento global, nós podemos ter maiores consequências talvez nas áreas urbanas, nas cidades, porque além da concentração de CO2, nós temos o efeito da ilha de calor, a ilha urbana. Então já tem estudos que mostram, por exemplo, que nas mesmas cidades nós podemos ter extremos de chuva muito intensos. No caso de São Paulo, Rio de Janeiro, uma tempestade de verão, a cidade fica paralisada totalmente. E em termos de impactos, esses extremos afetam a população. Porque, por exemplo, redução de chuva e aumento da temperatura gera um desequilíbrio hídrico. E aí nós entramos em uma situação de seca. Problema de seca, população aumentando, aumento no consumo de água, nós temos uma situação de crise hídrica. Como no caso de São Paulo já experimentamos em 2001, em 2014 e agora novamente em 2021. Ou seja, todos esses efeitos climáticos têm impactos na população, não? E isso também, um clima mais seco, por exemplo, e mais quente, aumenta o risco de fogo. E já nós temos os casos que tivemos aqui no Brasil, no Pantanal, na Amazônia, e na Europa, nos Estados Unidos também, na Califórnia, em Portugal, queimadas e incêndios na Austrália que mataram pessoas, não? Nos sistemas naturais,
nós podemos ter elevação do nível do mar que pode afetar os ecossistemas de água doce. Não? Aquela teoria ou hipótese do tipping points, não? Pontos de não retorno, não? Que acima de um certo grau de aquecimento e de aumento na concentração de gases de efeito estufa, poderíamos ter uma mudança, por exemplo, no tipo de vegetação. A Amazônia poderia virar cerrado, a Caatinga do Nordeste poderia virar uma vegetação de deserto. Bom, é basicamente proteção, não? Porque as paisagens, toda a componente natural e humana depende do clima. Sempre quando tem mudanças climáticas, se fala de impactos de adaptação dessa população, não? Qualquer que seja. Então, por exemplo, se nós tivéssemos um aumento de temperatura muito alto, algumas espécies vão desaparecer, outras aparecerão. O ser humano, até certo grau, pode se adaptar, em outros casos, pode não se adaptar. ¿No? Então, a ideia de ter essa resiliência, o sea, tentar de voltar a lo que era antes, ¿no? Asumindo que lo que era antes era melhor, obviamente. Existem diferentes formas, ¿no? Reducir o desmatamento, porque as florestas absorvem CO2, limpam o CO2 através da fotossíntese, ¿no? E também o caso, por exemplo, de redução na emissão de gases de efeito estufa. Antes nós falamos de adaptação, mas se o aquecimento passa de 4 graus, ya no es posible la adaptación, teníamos que nos transformar. Y nos transformar, ¿qué significa? Mudar nuestro comportamiento, ¿no? O IPCC, por ejemplo, mostró que estudios de modelaje con dietas basadas en vegetación sin carne ayudan mucho a la reducción de emisión de gases de efecto estufa y aquecimiento. O sea, llegar a esos extremos de mudar nuestra dieta, nuestro padrón de consumo, a forma como construimos casas, a forma como hacemos agricultura. Realmente son diferentes tipos de cosas que tienen que comenzar a ser discutidas a nivel de gobierno. Las empresas también están virando más ecológicas, están colocando filtros, están usando mucho energía solar, energía eólica, están reflorestando, o sea, compensando digamos, a emisión de carbono con millones de árboles plantados. Todo eso es bueno, solo que eso demora 20, 30 años un árbol crecer para virar un sumidor. Mas em 20, 30 anos pode ser tarde demais. Não, tem coisas que não podem esperar. Infelizmente, a mudança climática e o aquecimento global continua. E pode continuar gravemente nas próximas décadas e nós vamos ver cada vez mais extremos como aqueles que já estamos vendo. Ou seja, a gente não precisa esperar até o final do século XXI para ver os extremos. Nós já estamos experimentando esses extremos agora.